Conectados com a palavra, pela graça de Deus, estamos de volta. Portanto, esperamos que a graça do Senhor seja conosco. Ações versus reações. O enunciado da terceira lei de Newton, que fala sobre o princípio de ação e reação, ele é descrito assim: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Nós somos, não raramente, conhecidos mais pelas reações do que pelas ações. E no ministério de Jesus, nós temos algumas coisas interessantes. Ele realizou o seu ministério ao longo do tempo que esteve aqui na Terra, como um mestre que não tinha uma escola num lugar fixo, mas ele exerce esse ministério, tipo assim, ao céu aberto. A sua escola era ao ar livre, enquanto estava indo e vindo. De vez em quando, debaixo de um telhado, dentro de uma casa. E eu quero fazer aqui uma conexão com esse texto que mostra isso, que está lá em Marcos, melhor dizendo, em Mateus capítulo 9, os versos 27 a 34, que diz assim: saindo dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então, o texto em questão, mostra 3 reações diferentes, ou até mais do que isso, diante da demonstração do poder de Cristo. Os 2 cegos, que tenham sido advertidos para não falarem nada a ninguém, guardarem silêncio, não conseguiram se conter. Apesar da advertência, propagaram o fato que a sua visão sofreu tamanha transformação que calar sobre o ocorrido seria praticamente impossível. Daí até dá para imaginar esses homens procurando pessoas que eram suas conhecidas e dando a boa notícia: eu não podia ver, e você sabe disso. Você me conhece, mas agora eu vejo. E a partir daí entrariam nos detalhes, nos pormenores, como se deu o milagre. Jesus me curou. O outro, terceiro milagre, não tem a ver com cegueira, e sim com possessão demoníaca. Como acontecia, Jesus está cercado de muitas pessoas. Essas pessoas que presenciaram o que ocorreu ficaram sem palavras, ficaram, de certa forma, até atordoados. Ficaram, podemos assim dizer, de queixo caído, provavelmente usando a expressão: jamais vi algo parecido. Mas ali havia um outro grupo, que eu chamaria de religiosos de plantão. Dentro deles abrigavam tanta inveja que ele saía pelos poros. Só que eles estavam com as mãos amarradas. Não tinham como negar que um ser humano que era mudo voltou a falar. O que antes não falava passou a poder desenrolar um diálogo. Eles não encontravam outro caminho. O fato chega a ser perturbador. E outro problema pode ser arrolado aqui: eles, ainda que dissessem o contrário, sabiam quem era Jesus. Sua crítica não tinha como base ou fundamento alguma dúvida, e sim um coração cheio de inveja. Quando nós sentimos inveja ou despeito, isso acaba ficando claro nas nossas expressões verbais ou não verbais.
O evangelista Lucas, ele vai falar um pouco a respeito disso, como diz lá no capítulo 6, versículo 44. Lucas capítulo 6, versículo 44. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. E na sequência segue: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Então, o que tem dentro de nós é o que vai se refletir naquilo que nós falamos. Então, nossa reação a Jesus demonstra o quanto nós somos afetados pelo que Ele fez, pelo que faz e pelo que ainda fará por nós. Vamos confiar em Jesus e vamos falar dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Se você puder separar um momentinho do seu tempo, venha comigo em oração. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, obrigado por exemplos tão maravilhosos. Nós não podemos calar diante de tantas maravilhas que nós temos experimentado no convívio contigo. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a não calarmos quando devemos falar e a calar quando possamos ficar calados e devemos ficar calados. Mas que nós possamos, de forma alguma, permitir que qualquer tipo de inveja invada o nosso coração. Vamos assim, em nome de Jesus. Amém.